Bom dia, graça e paz, povo abençoado, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma manhã abençoada, com uma direção, com uma palavra de Deus para o teu coração neste dia. Abra sua Bíblia juntamente comigo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 ao 37. Eu vou ler para vocês. A palavra de Deus diz assim: E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele, e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso, filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Olha que palavra abençoada que o nosso Deus nos entregou para o dia de hoje, para a sua vida. Talvez você se encontre aí, diante de um gigante, diante de um problema que você olha para esse problema e vê ele como um gigante, como impossível de você vencer. O tema da palavra de hoje, desse devocional, eu coloquei o tema Vencendo as Guerras no Secreto. Agora eu vou trazer à sua memória. Tente lembrar, desde a sua adolescência, da sua mocidade, até o dia de hoje, todos esses anos que você tem vivido. Traga à sua memória quantas foram as guerras, as lutas, os problemas que você enfrentou, que você teve que lutar e que Deus lhe concedeu a vitória. E hoje você está aqui, hoje você está aqui diante dessa palavra. E talvez você esteja, você se encontre, você esteja como essa palavra, como Saul e todo o exército de Israel. Talvez você se encontre aí com medo, você se encontre aí paralisado diante do gigante. E que gigante é esse? O problema que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando. Talvez um problema de saúde grave, sério, que você está enfrentando, que os médicos diagnosticou e falou para você: olha, esse problema ele é crônico, não tem cura. Esse problema não tem remédio que cure esse problema mais. Você vai ter que conviver com essa doença. Talvez seja uma situação difícil que você esteja passando dentro do seu lar, dentro da sua casa. Talvez algum parente ou o teu filho, alguém próximo de você, esteja passando um momento muito difícil. Desemprego, portas fechadas, e você agora se encontra desesperado. Talvez você se encontre com problemas familiares,
seus filhos estão passando por lutas, por dificuldade, problemas que têm tirado tua paz, que tem tirado o teu sono, e você se encontra desesperado, com medo, chorando, sem saber o que fazer, e você parou e esqueceu. E você parou e esqueceu de lembrar que quantas foram as guerras que você já venceu. Quantas guerras você venceu no secreto, só você e Deus. E você até mesmo já esqueceu, você nem se lembra. Mas Deus foi com você. Deus te deu vitória. E você passou por aquele problema, você venceu aqueles problemas. E agora você se encontra num momento que você está desesperado, você esqueceu que Deus é contigo, que assim como Deus te deu vitória lá no passado, lá no secreto, onde ninguém viu, onde ninguém soube as suas dores, ninguém ouviu o seu choro, as suas lágrimas, e você venceu, Deus te deu vitória. E por que agora você se encontra desesperado? Você está fazendo como o exército de Israel, como o rei Saul, que quando viu aquele gigante, o gigante Golias, o povo de Israel temeu, ficou perturbado, ficaram desesperados, sem saber o que fazer diante daquele gigante, porque nenhum deles, ninguém teve coragem de enfrentar o gigante, porque sabia da fama do gigante, que ele era um homem guerreiro desde a sua mocidade. Assim falou a palavra do Senhor aqui. E o rei Saul, quando viu Davi, um jovem, um rapaz novo, olhou para Davi e não viu em Davi possibilidade, capacidade de vencer aquele gigante. Mas Davi colocou diante do rei Saul as suas guerras secretas, aonde só Deus viu o que ele fez, como ele venceu, porque Deus estava com Davi. Era Deus que capacitava Davi. Davi tinha um espírito de guerreiro. Davi tinha um espírito diferenciado. Davi era um homem, era um rapaz, aquele era jovem ainda, um rapaz determinado, cheio do Espírito de Deus, cheio de fé. Conhecia, ele era íntimo de Deus, conhecia o Deus que ele servia. E você conhece o Deus que você serve. Por que você está com medo? Por que você está desesperado, desesperada? Por que você tem ficado desesperado? Por que você tem chorado? Por que você tem duvidado de que você vai vencer essa situação? Você se esqueceu do Deus que você serve? Você já esqueceu das guerras que você venceu no seu passado, no seu secreto, onde ninguém viu? Só o teu Pai, o teu Criador, Jesus Cristo, esteve com você e Ele te deu a vitória e Ele te fez vencer? Por que agora você acha que Ele não iria te ajudar? Por que você acha que agora você não vai vencer? Você esqueceu que Ele é o Deus do impossível? Que Ele é o Deus que quando para o homem não tem mais jeito, não tem mais solução, Ele entra no cenário e mostra que para Ele nada é impossível? Quando para o homem não tem mais jeito, quando o homem diz não, quando o homem fala não tem mais jeito, não tem o que fazer, aí Deus entra e Deus fala, agora eu vou agir, porque chegou no teu limite, chegou no momento de que o homem nada pode fazer. Agora eu, o teu Criador,
Eu, o Deus que te fiz, que te gerei no ventre da tua mãe, agora eu vou lutar a tua guerra. Agora eu vou entrar no cenário e vou fazer você vencer, para que todos saibam que eu sou contigo, de que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que posso mudar a tua história, para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. É assim que Deus faz, porque Deus fez isso na vida de Davi. Quando todos olharam para Davi e olharam nele e só viram impossibilidades, olharam para ele e julgaram ele pela aparência, pelo porte, porque ele era novo demais, porque ele era muito menino, ele não tinha físico de homem de guerra, de homem guerreiro, ele não tinha experiência daqueles homens que estavam ali do exército do rei Saul, do exército de Israel. O exército de Israel eram homens capacitados, homens de guerra, homens que lutavam e venciam tantas guerras. E quando se depararam com aquele gigante, com o gigante Golias, todos eles se acovardaram. Todos eles temeram aquele gigante. Olharam para a estatura daquele gigante. Olharam para o passado daquele gigante, que ele era guerreiro desde a sua mocidade. Talvez você tenha feito isso. Talvez você tenha olhado para o tamanho do teu problema, para a impossibilidade do qual você está enfrentando e tem visto esse cenário como uma situação impossível de vencer. Como se Deus fosse Deus de resolver somente as coisas simples e pequenas. Como se Deus não fosse capaz de vencer, de te dar vitória diante desse teu cenário, desse teu problema, dessa tua luta, dessa tua dificuldade. Por que você está esquecendo do teu Deus? Ele é Deus do impossível. Ele é Deus que ressuscita mortos. Ele é Deus que muda o cenário, que traz à vida aquele que não tem mais vida. E você ainda está vivo, você tem vida, você tem fôlego de vida. Nem tudo está perdido para você. Por que você duvida do teu Deus? Se levante dessa situação. Se coloque diante desse gigante que tem se levantado contra a tua vida. Davi, ele se levantou contra esse gigante. Ele falou assim: quem é esse circunciso, esse filisteu, que se levanta contra o Deus de Israel, o Deus vivo de Israel? Assim como Deus me deu vitória lá contra o urso e contra o leão, quando queria pegar as ovelhas do meu pai lá no pasto, e eu lutei contra aquele urso, contra aquele leão, e Deus me deu vitória. E Deus me deu vitória. Por que Deus não vai me dar vitória diante desse gigante, desse Golias? Quem é ele para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? Davi olhou para aquele gigante como oportunidade. Davi olhou para aquele gigante não como um problema, como algo impossível de vencer, não, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, o Deus que deu vitória para ele lá no secreto, lá no pasto, onde ninguém viu, somente Deus estava com ele. E por que você está duvidando do poder do teu Deus? Por que você ainda está prostrado diante do teu problema, desse problema? Você está se entregando a esse problema, a essa luta, olhando para esse problema como um gigante, como algo impossível de vencer. Se levante como Davi. Olhe para esse gigante e se posicione, se coloque de pé. Saiba que tem um Deus que é maior do que esse teu problema. O problema pode ser maior que você, mas ele não é maior do que o Deus que te fez, do que o Deus, o teu Criador que te formou e que te gerou e que tem te dado vida até o dia de hoje. Então se levante nessa manhã, se coloque de pé, olhe para esse problema como uma oportunidade de glorificar o nome do teu Deus. Olhe para esse problema e
Fale com ele, se levante contra ele. Se posicione e fala: eu tenho um Deus vivo, um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que ressuscita mortos. Então eu vou vencer esse problema, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esse cenário de impossibilidades, eu vou vencer esse cenário de escassez, eu vou vencer esse cenário de dificuldade, de problema na minha casa, na minha família. Esse problema que tem cercado a minha casa, os meus filhos, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual. Se levante contra esse problema. Davi fez isso. Davi foi lá, enfrentou o gigante Golias. E Deus entregou a vitória a Davi. Deus entregou a vitória ao povo de Israel, ao povo dele. Porque houve em Israel alguém que não olhou para o gigante como um problema, como uma impossibilidade. Não, Deus encontrou em Davi alguém, um coração que olhou para o gigante como uma oportunidade de vencer, uma oportunidade de adquirir bênçãos, porque o rei Saul fez uma promessa para quem enfrentasse o gigante Golias. Ele prometeu casar com uma das suas filhas, ser livre de impostos. Então Davi olhou para aquelas promessas e falou assim: opa, é a oportunidade que eu tenho de vencer, de crescer, de aparecer. Porque quando eu matei o urso e o leão, ninguém viu, só Deus viu. Agora todos precisam ver o Deus que está comigo, o Deus que me capacitou. Lá no pasto também vai me capacitar diante desse gigante. E todos verão que há um Deus na minha vida, que Deus é comigo. E Davi venceu, Davi matou aquele gigante. E Davi foi abençoado pela fé, por acreditar no Deus que ele servia. Então não duvide do Deus que você serve. Creia nele, independente do seu problema, independente da situação que você está enfrentando. Deus é contigo e você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra. Deus é contigo e você já venceu, já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. E você vai testemunhar e você vai glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus, porque Ele vai te fazer vencer essa situação, esse gigante, essas guerras, esse problema que você está enfrentando. Amém? Deus te abençoe. Fique com essa palavra. E se você foi abençoado através dessa palavra, se Deus falou contigo, compartilhe com mais pessoas. Passe essa palavra adiante para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus e abençoada através dessa palavra. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.